Olá, tudo bem? Meu nome é Wellington Antunes, eu sou professor de Direito Constitucional. Nessa aula nós vamos analisar o tema da nacionalidade. Vamos procurar fazer uma abordagem sistemática dos artigos 12 e 13 do texto constitucional. Esses artigos serão o nosso ponto de partida. É fundamental que você faça a leitura completa e cuidadosa desses artigos, porque com isso você já vai estar preparado para enfrentar a maioria das questões da prova, porque grande parte delas explora a literalidade do texto constitucional. Olha só para a gente começar aqui a nossa conversa. O tema nacionalidade é um tema que está, como eu disse, nos artigos 12 e 13. Então, falar de nacionalidade é falar de direitos fundamentais. Por quê? No título 2 da nossa Constituição, que começa no artigo 5º e vai até o artigo 17, do artigo 5º ao 17 nós temos direitos e garantias fundamentais. E falar então de nacionalidade é falar de um direito fundamental do ser humano. A nacionalidade nada mais é do que o vínculo existente entre uma pessoa e um país. Note, quando você for tomar posse no seu concurso, você vai preencher o seu termo de posse e entre os campos do termo de posse você tem ali a nacionalidade. E aí você vai colocar, tá lá, nacionalidade, você coloca brasileira. Quando você escreve que a sua nacionalidade é brasileira, quando você destaca ali que você é um brasileiro, você está dizendo, eu tenho um vínculo com o Brasil. E desse vínculo decorrem duas coisas. Decorrem direitos que o ordenamento, as leis brasileiras lhe asseguram, e desse vínculo também decorrem deveres que nos são impostos. Então, o que é nacionalidade? É o vínculo existente entre uma pessoa e um país. Lembrando que desse vínculo decorrem duas coisinhas básicas: direitos e deveres. Beleza? Então, só uma introdução para que a gente tenha aqui o ponto de partida. Um detalhe importante. Você tem à sua disposição o fórum de dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver, não hesite. Pode mandar para mim. Sempre se lembre que você não está sozinho na caminhada. Teve alguma dúvida? Vai lá no fórum, me chama e eu prontamente estou aqui para te ajudar. Tá certo? Legal? Então vamos lá. Olha só. Como eu disse, o nosso tema está aqui. O ponto de partida são os artigos 12 e 13 do texto constitucional. E vamos já começar a contextualizar aqui o conceito. O que nós falamos? Que nacionalidade é o quê? Eu tenho uma pessoa e eu tenho um país. Tudo bem? E nós vimos que é o quê? Nacionalidade é o vínculo jurídico-político. Eu vou até colocar aqui, vínculo jurídico e também vínculo político existente entre pessoa. Veja, nacionalidade se refere a pessoa natural, pessoa física, e um país. Então, quando nós falamos sou brasileiro, estou dizendo que tenho um vínculo. Esse vínculo é jurídico por quê? Porque dele decorre deveres, vou até mudar a ordem, decorrem direitos e desse vínculo decorrem deveres. Detalhe, além de ser um vínculo jurídico, é um vínculo político. Por quê? Porque cada país define os critérios para que a pessoa adquira a nacionalidade. Olha só, cada país vai dizer quais são os critérios para que uma pessoa se torne um nacional daquele país. Então, por exemplo, há alguns países que adotam o critério sanguíneo, ou chamado também de ius sanguineum, uma expressão latina que significa direito decorrente da consanguinidade, da descendência. Então, há países que dizem filho de italiano é italiano. Veja, é o critério sanguíneo. Outros países adotam o critério territorial ou o critério do solo. Nasceu naquele país, é nacional daquele país.
E há países que adotam os dois critérios, tanto o critério territorial quanto o critério sanguíneo, por exemplo, o Brasil, e eu vou te mostrar isso. Detalhe, então, nacionalidade nada mais é do que o vínculo existente entre uma pessoa e um país, tudo bem? Detalhe importante, é perfeitamente possível que uma pessoa tenha vínculo com mais de um país. Quando a pessoa tem vínculo com mais de um país, nós chamamos isso de polipátrida. Polipátrida. O que é polipátrida? Polipátrida é aquele que tem mais de uma nacionalidade. Tudo bem? Então vamos imaginar um casal de italianos que está passando férias no Brasil e aí nesse período nasce o filho aqui no Brasil. Ó, como o filho nasceu no Brasil, é brasileiro nato pelo critério territorial. Como o filho é de pais italianos, é italiano pelo critério consanguíneo. Então nós temos o quê? Um polipátrida. Uma pessoa acompanha. Uma pessoa que tem mais de uma nacionalidade. Agora, e se acontecesse isso aqui, ó? Uma pessoa que não tem vínculo com país algum. Pessoa que não tem vínculo com país algum. O que é que nós temos nesse caso? Quando a pessoa não tem vínculo de nacionalidade com país algum, nós chamamos de apátrida. Há uma expressão alemã muito utilizada também chamada Heimatlos, que é exatamente Heimat, que é pátria, e los, que é sem pátria. Essa é a ideia. Então veja, quando eu tenho mais de uma nacionalidade, polipátrida. Se acontecer de a pessoa não ter nacionalidade alguma, aí nós chamamos de apátrida. Tudo bem? Então aqui a gente fecha o conceito de nacionalidade. Ah, uma questão importante, ó, não confunda, deixa eu colocar aqui, ó, nacionalidade diferente de naturalidade, tudo bem? Olha só, não confunda esses dois termos. Por quê? Naturalidade é exatamente o local de nascimento. Já a nacionalidade, como a gente viu, é o vínculo que eu tenho com o país. Então, veja, é perfeitamente possível a pessoa ser natural de um local e nacional de outro. Vou te dar um exemplo simples. Vamos imaginar que um alemão venha para o Brasil, o cara nasceu na Alemanha, é um alemão nato, tudo bem? Veio para o Brasil e aqui decidiu se naturalizar, tornar-se um brasileiro naturalizado, tudo bem? Então o que é que nós temos agora? O local de nascimento foi lá na Alemanha, a naturalidade dele, alguma cidade da Alemanha, tudo bem? Agora, a nacionalidade, como ele se naturalizou, agora ele é um brasileiro, então nacionalidade brasileira, naturalidade, por exemplo, uma cidade da Alemanha. Então, não confunda nacionalidade com naturalidade. Tudo bem? Fechamos então a ideia do conceito. Agora, eu quero trazer para você algumas normas que fundamentam a nacionalidade na Constituição Federal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou te mostrar uma análise sistemática do texto constitucional quanto à nacionalidade. Algumas decorrências importantes. Primeiro, eu vou destacar o artigo 14, parágrafo 2º. 14, parágrafo 2º. Por quê? A Constituição diz que a nacionalidade é uma condição para o alistamento eleitoral. Veja, a Constituição, no artigo 14, parágrafo 2º, vai dizer que são inalistáveis os estrangeiros
e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, note, nós nos tornamos cidadãos com o alistamento eleitoral, quando nós fazemos o registro, né, eleitoral e adquirimos o título de eleitor. Então, para eu me tornar cidadão brasileiro, no sentido de poder participar das decisões políticas do Estado, uma condição importantíssima e necessária é a nacionalidade brasileira. Tudo bem? Além disso, além de ser uma condição de alistamento eleitoral, ou seja, para eu tirar o título eleitoral, eu posso destacar o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1. A nacionalidade não é só uma condição para alistamento eleitoral, mas também é uma condição de elegibilidade. E por quê? Ou seja, se eu quero me eleger, o primeiro requisito que o 14, parágrafo 3º vai trazer é exatamente a nacionalidade brasileira. Porque se eu sou estrangeiro, eu não posso sequer tirar o título de eleitor, ou seja, não posso sequer adquirir os direitos políticos. E se eu não posso, por exemplo, tirar título de eleitor, não posso votar, também não vou poder ser votado. Tudo bem? Então, o que mais que nós temos? Vamos lá. Temos no artigo 22, inciso 13, 22, 13, que compete à União, compete à União legislar sobre esse tema. Legislar privativamente sobre nacionalidade. Tudo bem? Compete à União legislar sobre nacionalidade, cidadania e naturalização. Muito bem, o que mais? Nós ainda podemos destacar o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1. Porque medida provisória não pode cuidar de nacionalidade, cuidar dessa temática. Então, é um tema proibido de ser tratado por meio de medida provisória. E aí você vai ver nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Da mesma forma, o artigo 68, parágrafo 1º, inciso 2, diz que a lei delegada, lei delegada também não pode cuidar desse tema, nacionalidade. Também não pode cuidar. Por fim, para a gente fechar essa fundamentação constitucional, é importante nós anotarmos o artigo 109, inciso 10. Por quê? O 109, inciso 10, diz que compete a juiz federal julgar causas relativas à nacionalidade, por exemplo. Tudo bem? Então tá aí. Como eu disse para você no início, artigos 12 e 13, ponto de partida, e agora com essa indicação que eu te passei, você tem uma visão completa, sistemática sobre o tema nacionalidade. Legal? Fechamos então a fundamentação constitucional. Agora vamos tratar das espécies de nacionalidade. Espécies de nacionalidade. Olha só, na Constituição Federal, nós vamos encontrar a nacionalidade originária e também vamos encontrar a nacionalidade secundária. A nacionalidade originária, ela é também chamada de primária. Já a nacionalidade secundária, ela é também chamada pela doutrina de adquirida. E aí, olha só, todas as vezes que você ouvir falar para o nosso estudo em nacionalidade originária, você vai se lembrar de que estamos falando do brasileiro nato. Tudo bem? Brasileiro nato. Já a nacionalidade secundária ou adquirida, para o nosso estudo, se refere ao brasileiro naturalizado.
Segundo ponto, a nacionalidade originária ou primária, ela decorre do nascimento. Tudo bem? Decorre do nascimento. Já a nacionalidade secundária ou adquirida decorre, em regra, de um ato de vontade. A pessoa decide adquirir a nacionalidade. Por isso, na nacionalidade originária, em regra, nós vamos dizer que ela é involuntária. Ela é involuntária. Já a nacionalidade secundária ou adquirida, regra, ela é voluntária. Então aqui nós temos uma divisão importante para o nosso estudo. Nós vamos agora, logo na sequência, analisar as causas em que as formas, melhor dizendo, em que uma pessoa se torna brasileiro nato ou se torna brasileiro naturalizado. Quais são os caminhos para que isso aconteça? E aí, lembrando, falou de brasileiro nato, nacionalidade originária. Falou de brasileiro naturalizado, regra, nós vamos falar de nacionalidade secundária ou adquirida. Tudo bem? Detalhe, ó. Estou procurando trazer uma abordagem bem objetiva e bem tranquila para você. E se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, tá bom? Vamos lá? Então, vamos agora analisar os casos de brasileiros natos. E aí, ó, a leitura básica é o artigo 12, inciso 1º do texto constitucional. Tudo bem? Vamos começar então com o 12, inciso 1, a linha A. Vamos lá. Olha só. Ele diz assim, ó, são brasileiros natos. Lembra? Estamos falando de nacionalidade originária. E aí nós vimos que ela decorre de quê? Do nascimento. Por isso que eu comentei com você que ela é involuntária. A pessoa nasce e, em decorrência das condições do nascimento, ela é brasileiro nato. Tudo bem? Então, por isso que se diz que ela, em regra, é involuntária. Vamos lá. Olha o que ele diz. Letra A, a linha A. Os nascidos onde? Na República Federativa do Brasil. Nascidos no Brasil. Ainda que eles sejam de filhos de pais estrangeiros. Então, peraí. Na linha A, nós temos um critério. Qual é o critério adotado para eu dizer que ele é brasileiro nato? O critério aqui é o critério territorial, ou também chamado de critério local. Há uma expressão latina que as bancas examinadoras adoram utilizar, que é o ius soli. Ius soli. É também comum você ver com J, ius soli. Ou alguns vão colocar ius loc. Então, ó, o critério aqui é o seguinte: nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Não importa se papai e mamãe são estrangeiros. Veja que ele diz assim, ó, nascidos no Brasil, ainda, olha o texto, ainda que de pais estrangeiros. Então, peraí, a regra é, nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Critério territorial ou local. Agora, note que tem uma condição aqui. Essa é uma condição que pode excepcionar a regra. Aí ele diz, olha, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, peraí, vamos destacar essa regrinha. Porque nasceu no Brasil, é brasileiro nato. E aí você me pergunta e fala assim, Wellington, em que caso o filho vai nascer no Brasil e não será brasileiro nato? Nessa regra finalzinha aqui da linha A. Quando os dois pais, os pais são estrangeiros, os dois, e pelo menos um deles estiver a serviço de seu país. E aí se trata de um serviço oficial. Tudo bem? Eles estão aqui a serviço de seu país. É como se eles viessem, eles vêm como não? Eles vêm em nome do próprio país. É como se eles trouxessem o país consigo. Então, olha só, não será brasileiro nato desde que estes estejam. E aí eu vou colocar, ó, exceção então. Qual é a exceção? A exceção é pais estrangeiros. E aqui, ó, se liga, ambos
os dois são estrangeiros, papai e mamãe estrangeiros. E além disso, pelo menos um tem que o quê? Um está a serviço, vou até colocar assim, ó, a serviço oficial de seu país. Pronto. Se enquadrar nessa exceção, não será brasileiro nato. Se liga. Então, os dois são estrangeiros e pelo menos um está a serviço de seu país. Se o cara é estrangeiro por exemplo, o cara é um americano a serviço dos Estados Unidos, mas a esposa é brasileira, o filho é brasileiro nato. Se os dois são estrangeiros, mas não estão a serviço de seu país, o filho é brasileiro nato. Um exemplo, um casal de americanos que está no Brasil a serviço da França, por exemplo. Tem um filho aqui, é brasileiro nato. Por quê? Embora os pais sejam estrangeiros, nenhum deles está a serviço de seu país. Legal? Então, fechamos o primeiro critério, critério territorial ou critério ius soli. Vamos, peraí, só voltar aqui, ius solo, aqui ó, ius soli, né? Só corrigir aqui, ius soli. Pronto. Legal. 2. Vamos lá, agora a gente está no 12, ainda, né? 1b, tudo bem? Ó, os nascidos, perceba que o critério no brasileiro nato é sempre a questão do nascimento. Olha o detalhe, nasceu no estrangeiro. Perceba então que já não vamos falar do ius soli. Nasceu no estrangeiro, mas é filho de pai brasileiro, detalhe, ou mãe brasileira. Note, não precisa ser os dois brasileiros, basta um. Desde que, vamos ver a condição, qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ó, qual foi o critério que nós adotamos agora na linha B? Foi o critério sanguíneo. Por que sanguíneo? Ou pai ou mãe tem que ser brasileiros, mas o critério chamado funcional, ou seja, qualquer um deles precisa estar a serviço da República Federativa do Brasil. O critério sanguíneo é chamado de ius sanguíneo, uma expressão latina que decorre ius sanguinis. Pronto, olha o detalhe. Na linha B, o que é que nós temos? Pai ou mãe ou ambos são brasileiros e pelo menos um está no estrangeiro a serviço do Brasil. Então, por exemplo, vamos imaginar que você vai lá, você daqui uns dias vai ser aprovado, toma posse, entra em exercício e aí o órgão vem e fala assim, olha, eu preciso que você vá em uma missão oficial ficar um período em tal país. E aí você fala, tudo bem, eu vou. E enquanto você estiver ali, vamos imaginar, você conhece uma pessoa, você que não é casado e tal, enfim, conhece uma pessoa e aí casa-se com aquela pessoa e tem um filho, tudo bem? E aí, detalhe, após, como você é brasileiro, está no estrangeiro a serviço do país, a serviço do Brasil, e aí o seu filho automaticamente vai ser brasileiro nato, tudo bem? Automaticamente brasileiro nato. Quais foram os critérios que adotamos? Sanguíneo, porque é pai ou mãe brasileiro, e o fato de estar a serviço do Brasil. Cuidado, não é a serviço de um organismo internacional, não é a serviço de uma empresa, de uma multinacional. É a serviço da administração pública brasileira. Seja direta, indireta, isso não importa. O que importa é se você está em nome da República Federativa do Brasil. Então, a linha B, vimos o critério consanguíneo mais o critério funcional. Seguindo, nós temos ainda no 12.1, agora a linha C, temos o quê? Nascido no estrangeiro. Olha, também então não é critério territorial. De pai ou mãe brasileira. Ótimo, até aqui tudo bem. Aí ele vem e diz assim, desde que, vamos ver a condição, sejam registrados em repartição brasileira competente. Vamos parar aqui. Olha só, na primeira parte, então deixa eu destacar assim, ó. Vamos fazer assim. Nessa primeira parte que eu vou destacar de amarelo, nós temos uma regra. Será brasileiro nato, ó, será brasileiro nato, vou colocar aqui, primeira regra.
e aí vou puxar uma setinha para cá. Qual é a primeira hipótese aqui? Vamos ver qual foi o critério. O critério é filho de pai ou de mãe brasileiro, não é isso? Então, o critério continua sendo o critério sanguíneo. Além disso, o que ele disse? Desde que seja registrado. Então, tem que haver o registro. Note que, nesse caso, papai e mamãe não estão a serviço da República Federativa do Brasil. Porque se tivesse a serviço, seria a linha B. Nós já passamos por ela. Aqui é exatamente para contemplar aqueles casos em que o brasileiro está no estrangeiro, mas não está a serviço da República Federativa do Brasil. Tudo bem? Então, primeiro caso, o filho, por exemplo, papai e mamãe está de férias no estrangeiro, vamos analisar. Papai e mamãe estão de férias no estrangeiro e aí o menino nasce. O que eu faço? Vou ao órgão competente, à embaixada, ao consulado brasileiro, lá no estrangeiro, e registro o menino. A partir do registro, ele é brasileiro nato. Tudo bem? A partir do registro, brasileiro nato. Só que aí ele vem e traz uma outra questão. Ele vem e diz assim, vamos marcar aqui de outra cor agora. Que eu vou marcar de verde. Ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a nacionalidade, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Vamos entender essa segunda hipótese. Olha só, essa segunda hipótese, ou venham, eu vou puxar aqui e vou colocar assim, segunda hipótese. E vou puxar uma setinha vermelha para ela. Segunda hipótese. Vamos ver qual foi o critério adotado? Essa segunda hipótese é se a pessoa nasceu lá e não foi registrada na repartição brasileira competente. Então, qual vai ser quais são os critérios? Nós temos o critério sanguíneo, porque é filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, mais o critério de residência no Brasil, esse filho vai ter que vir residir no Brasil, e a opção. Após adquirir a nacionalidade, veja, após adquirir a maioridade, não a nacionalidade, após adquirir a maioridade, ele vai optar pela nacionalidade brasileira. Perceba, adquiriu a maioridade, ele pode optar em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Nesse caso, nós temos a chamada nacionalidade potestativa. Por quê? Porque vai depender desse ato de vontade, dessa opção. Então, nesse caso, funciona assim. O menino nasceu no estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente. Como é que ele pode se tornar um brasileiro nato? Vem residir no Brasil e, após a maioridade, opta em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Perceba que ele pode vir residir menor de idade ou maior de idade. Se ele veio residir menor de idade, o Supremo tem entendido que até completar 18 anos, ele vai ser considerado brasileiro nato para todos os efeitos. Alcançou a maioridade, ele tem que fazer a opção, e note que não há um prazo definido na Constituição. A Constituição não diz, como as bancas colocam na prova, assim, adquiriu a maioridade, ele tem 2 anos, 3 ou 4 anos para optar. Não há esse prazo definido na Constituição. Tudo bem? Vamos caminhar. Olha só, agora eu tenho umas decisões importantes, algumas notas jurisprudenciais importantes. O Supremo vem e diz assim: vindo o nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, a residir no Brasil ainda menor, ele passa a ser considerado brasileiro nato, sujeita essa nacionalidade a uma manifestação de vontade do interessado, mediante a opção, depois de atingida a maioridade. Atingida a maioridade, enquanto não manifestada a opção, a opção passa a constituir-se uma condição suspensiva da nacionalidade brasileira. Então, note, veio residir no Brasil menor de idade, aquele contexto, nasceu no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, que não foi registrado, vem residir no Brasil e até a maioridade, se ele veio residir menor de idade,
até a maioridade ele é considerado brasileiro nato para todos os efeitos. Completou 18 anos, alcançou a maioridade, ele vai ter que fazer a opção. Tudo bem? E qual é o prazo? Não há prazo definido na Constituição. Vamos seguir. Temos mais uma decisão importantíssima. O brasileiro nato, quaisquer que sejam as circunstâncias e a natureza do delito, do crime, não pode ser extraditado pelo Brasil, veja, extradição passiva, a pedido de governo estrangeiro, pois a Constituição, em cláusula que não comporta exceção, impede, em caráter absoluto, a efetivação da entrega extradicional daquele que é titular, seja pelo critério do ius soli, seja pelo critério do ius sanguinis, né, a nacionalidade brasileira primária ou originária. Esse privilégio constitucional beneficia, sem exceção, o brasileiro nato. Questão importantíssima. O brasileiro nato não pode ser extraditado pelo Brasil em hipótese alguma. Não há exceção, segundo o Supremo Tribunal Federal. Perceba que ele está falando da extradição passiva, ou seja, o Brasil extraditar um brasileiro nato. Agora, é claro que é perfeitamente possível haver a chamada extradição ativa. Ou seja, vamos imaginar que um brasileiro nato está, cometeu um crime no Brasil e está em outro país. E aí o Brasil solicita a extradição dele, ou seja, que aquele país estrangeiro o mande para o Brasil. Isso pode acontecer? Perfeitamente. Agora, o Brasil pegar um brasileiro nato e extraditar, ou seja, entregá-lo para outro país para ele ser julgado ou cumprir uma pena já imposta, isso não pode. Tudo bem? Continua comigo. Aqui nós vamos agora começar o tema da naturalização. Mas antes, deixa eu fazer um comentário bem importante aqui, antes de entrar nessa temática. Olha só, houve um caso bastante interessante, bastante comentado, que foi o seguinte: uma brasileira, ela era brasileira nata, ela foi morar nos Estados Unidos e aí ela casou-se com um americano e adquiriu o Green Card. O Green Card dava a ela todos os direitos de entrada, permanência, direito de trabalhar, enfim, todos os direitos de que ela precisava para poder ter uma vida normal nos Estados Unidos. Entretanto, ela não se contentou com isso e aí ela decidiu se naturalizar. Ela decidiu voluntariamente abrir mão da nacionalidade brasileira. Tudo bem? Então, ela tinha o Green Card, mas não se contentou com isso, então ela se naturalizou e jurou, ao se naturalizar americana, abrir mão de qualquer outra nacionalidade. Tudo bem, se tornou então uma americana, deixou de ser brasileira. Depois, ela foi acusada de ter cometido um homicídio contra o seu próprio marido. E aí ela fugiu, ela veio para o Brasil e ao chegar aqui, os Estados Unidos pedem a extradição dela. E aí ela alega o quê? Eu sou brasileiro nato, não posso ser extraditada. E aí o Supremo entendeu que, como ela havia adquirido a nacionalidade americana voluntariamente, ela tinha perdido a nacionalidade brasileira. Então, brasileiro nato pode perder a nacionalidade se adquire outra voluntariamente. Então o Supremo chegou e falou assim: olha, você já não é mais brasileiro nato, então você pode ser extraditada. E aí o Supremo deferiu, autorizou a extradição dela para os Estados Unidos. Cuidado, muita gente disse: o Supremo autorizou a extradição de um brasileiro nato. Não é verdade. O Supremo autorizou a extradição de um ex-brasileiro nato. Por quê? O julgamento do Supremo ele foi dividido em duas partes. Primeira, o brasileiro nato poderia ter perdido a nacionalidade brasileira adquirindo outra voluntariamente? O Supremo entendeu que sim. Então, como o Supremo entendeu que ela já não era mais brasileira, autorizou em consequência a extradição. Cuidado com isso. Na nossa próxima aula, vamos analisar a questão dos brasileiros naturalizados e os demais temas importantes da nossa temática. Um grande abraço e eu te espero.